Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo do nosso canal, continuando aí com o tema da reforma tributária, da emenda constitucional 32. Hoje nós vamos avançar mais alguns artigos e ver os impactos que isso vai estar trazendo para o nosso sistema tributário. Hoje temos dois temas que são interessantes, um é sobre o cooperativismo e o outro é sobre o Simples Nacional. Se você gosta do assunto, não deixe de se inscrever no canal, deixar o joinha, indicar para os amigos. A gente vai estar fazendo uma série deles e acompanhando todo esse processo da reforma tributária e também as legislações que vão ser inseridas nesse contexto, tá? Agora nós já estamos no artigo 146, né? Então, o 146 foi introduzido, foi incluído esse artigo específico na Constituição Federal, que diz o quê? Adequado o tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156A e 195. Então, esses 156A e 195 são os novos tributos que estão sendo incluídos agora, o IBS e a contribuição também sobre bens e serviços, CSBS, eles já estão prevendo aqui que as cooperativas terão um tratamento diferente, ou diferenciado, ou aplicado a elas, Logicamente, nós sabemos hoje que muita legislação estadual, de ICMS, PIS, COFINS, e até mesmo de ISS, tem um tratamento diferenciado, As cooperativas, baseado no seu ato cooperativo, algumas têm isenção, outras têm redução. Então, a emenda constitucional já está prevendo que isso também seja levado em consideração enquanto foram feitas essas alterações. Então, esse campo específico é bem importante, porém não deixa claro o que vai ser, quais são os benefícios, o que é esse adequado tratamento. Então, nós precisamos aguardar um pouquinho para, à medida que a legislação for avançando, podermos ter uma clareza maior e mais objetiva do que se trata esse adequado tratamento. Porém, destaque-se que está citado aqui. Então, já é uma premissa que o legislador, quando for trabalhar ou for desenvolver a lei complementar, ele precisa estar atento a essa invocação. Eu quero destacar que esse artigo, ele está, esse inciso, inciso C, ele está, é o item C, está debaixo do inciso 3, que logicamente fala da lei complementar. Então, a lei complementar é uma lei máxima no país, depois da Constituição, é a lei complementar que define as regras gerais em termos de tributação, base de cálculo, ocorrência do fato gerador. Então, toda essa normatização primeira de um tributo vem pela lei complementar. E nesse caso, ela já está sendo invocada aqui, já está sendo incluída, para que seja observado, tá? E eu destaco também que a aprovação da lei complementar, ela depende de maioria absoluta, ou seja, 41 senadores e 257 deputados. Maioria absoluta é a maioria do parlamento, tá? Independente de quem esteja presente. Existe uma outra denominação chamada maioria simples, que aí é votada por quem está presente, tá? Nesse caso não, tem que ser maioria absoluta. Então, se 41 senadores aprovarem e 257 deputados, então ela vai ter o seu valor, tá? Lembrando sempre que uma lei complementar ou qualquer lei que é votada no Congresso, ela tem que ser aprovada da mesma maneira nos duas casas. Então, se houver alteração em uma das casas, isso precisa ser votado novamente na segunda casa e aí confirmada a votação, tá? Por isso que a lei vai precisar dessa maioria. Agora, nós vamos entrar num outro assunto que já foi invocado aqui, que já está presente, que é o Simples Nacional. Então, existem grandes dúvidas, e uma das perguntas que estava com o pessoal, com os operadores do direito e mesmo contadores que trabalham com empresas, é como vai ficar o Simples Nacional? Ele vai deixar de existir? Ele vai continuar existindo? Qual é o tratamento que vai ser levado em consideração por essa reforma tributária, tá? Então, a princípio, o item D do inciso 3 está dito que vai haver a continuidade do tratamento tributário simplificado como nós temos hoje. Porém, dentro do Simples Nacional, existem 4 tributos, pelo menos, que vão ser eliminados, que são o ISS, aliás, 5, o ISS, o ICMS, o PIS e o COFINS,
esses tributos eles vão deixar de existir, e bem como o IPI também, né, que o IPI é um outro tributo que estava elencado, né, junto com o recolhimento do Simples Nacional. Então, como esses impostos, esses tributos vão ser retirados, vai ser necessário fazer-se algumas adequações em relação ao cálculo e também com relação à repartição desses valores, como esses valores vão ser designados para cada ente. Então, primeiramente, está claro que vai continuar, é o que diz aí, né? Tratamento diferenciado favorecido para as empresas de pequeno porte, médias, então tudo isso vai estar estabelecido em lei complementar, qual é o limite, como vai ser a tributação, e também ela vai dizer como vai ser a arrecadação, como vai ser a partição, como vai ser a designação dos valores que forem arrecadados por esses tributos, tá? Uma coisa interessante que está aqui no inciso 1 do parágrafo único, ó, será opcional para o contribuinte. O que será opcional? Será opcional aquela apuração de forma normal, ou seja, a apuração não cumulativa dos impostos que foram criados agora. Então, o Simples Nacional, ele vai poder ter, na verdade, dois regimes, né? Ou ele vai apurar conforme a regra geral, com as alíquotas definidas, mais ou menos como é hoje, só claro, não sabemos ainda quais as alíquotas, e com isso, não tendo os créditos referentes às suas compras. Ou ele poderá, nesses tributos que a reforma está propondo, está implementando, apurar de forma normal, ou seja, ele vai apurar o crédito e o débito, e com isso também repassar a quem comprar dessas empresas simples o crédito naquelas alíquotas que ele vai estar tributando. Se for da outra forma, ou seja, se ela pagar apenas pela alíquota definida na lei ou na norma, ela somente vai repassar aquele crédito que foi pago naqueles percentuais. Mais ou menos como hoje é o Simples, né? Então, quem é optante pelo Simples, ele transfere créditos de ICMS proporcional, ou seja, na alíquota que ele está pagando, não mais do que isso. Então, algumas atividades, principalmente atividades que propõem a produção, talvez sejam vantagens, ou sejam viáveis, que ela possa te utilizar de créditos e débitos, mas aí vai ser cada caso vai ter que ser estudado e avaliado. Nós vamos estar acompanhando isso no decorrer, e também, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente vai responder na medida do possível, tá? Então aqui, inciso terceiro, o recolhimento será unificado, centralizado, e a distribuição da parcela de cada ente, terceiro respectivo ente federativo, será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Então, na mesma forma que é hoje, né? Hoje o Simples Nacional é arrecadado pela Receita Federal e é repassado aos entes que fazem parte do recolhimento. Então, não há pretexto para que o governo federal, o governo central, retenha esses valores e não repasse aos entes, tanto a prefeitura quanto para o Estado, tá? Aqui no inciso 4, a arrecadação e a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes confederados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes, tá? Esse princípio que está no inciso 4, apesar de ser aplicado pelo Simples, ele está sendo citado aqui para o Simples Nacional, é o que a maioria dos operadores do direito, dos que têm entendimento, estão avaliando. Que a fiscalização, a partir do funcionamento da emenda constitucional, na verdade vai ser compartilhada, ou seja, tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a Receita Federal vão estar fiscalizando essa obrigação. E à medida que um ente identifica alguma falha ou alguma divergência no recolhimento, ele pode agir e com isso todos os demais acabam sendo beneficiados. Então, a fiscalização ela poderá ser por qualquer ente. Lógico, esse artigo que nós estamos vendo aqui, ele está falando do Simples Nacional, mas é a mesma premissa que muitos entendem que vai ser aplicado também aos novos impostos que estão sendo criados nessa emenda, ou seja, uma fiscalização compartilhada. A arrecadação a gente já sabe que vai ser centralizada, tá? Mas a fiscalização compartilhada é um princípio que muitos acreditam que vai funcionar também para os demais impostos, tá? Parágrafo 1º, a lei complementar que trata o inciso 3 também poderá instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, observando o quê? Então aqui ele pode também unificar, como de fato é hoje, uma única guia, você recolhe todo o Simples Nacional, tá? Parágrafo 2. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º, apurar e recolher tributos previstos no artigo tal 156 a 195, nos termos estabelecidos nesses artigos,
hipótese em que as parcelas a eles relativos não serão cobradas pelo regime único. Então, o que vai acontecer? Se o contribuinte optar por não fazer o recolhimento no Simples dessa parcela dos novos tributos, ele vai ter que recolher à parte. Por quê? Veja bem, hoje o regime único ele tributa no faturamento, então é um imposto cumulativo. Sendo assim, a informação do valor em apuração de IBS e CBS não cumulativo, que você vai ter que apurar os créditos e débitos, você vai ter que fazer isso de forma paralela, ou seja, numa outra forma, e recolher numa outra guia. Então isso já está previsto por esse parágrafo, tá? Também a hipótese de recolhimento do tributo previsto no inciso de forma será realizada por meio de regime único de que trata o parágrafo 1. Então, se não for assim, você vai recolher numa única guia. Não será permitida a apropriação de créditos nos tributos previstos nos artigos tal, pelo contribuinte optante pelo regime único. Então, se você, ou se o contribuinte do Simples optar pelo regime único, que é aquele que paga um percentual sobre a receita, não terá direito aos créditos. Mas, se ele optar, ele vai ter direito a crédito. Qual é a relação direta que isso vai acontecer? Então, isso impacta no crédito que ele vai gerar. Se ele pagar apenas sobre a receita, o crédito que ele vai ser gerado é menor. Se ele pagar na forma de débito e crédito também, esse crédito será gerado para o seu comprador, tá? Hoje nós temos muitas dificuldades em relação a empresas do Simples Nacional em relação à geração de crédito, principalmente no campo do ICMS, já que o percentual gerado pelo pagamento do Simples Nacional é muito pequeno. Então, dependendo da atividade que o contribuinte exerce, pode ser que o recolhimento entre débitos e entradas e saída não cumulativo seja vantajoso para ele e também possa favorecer a sua operação futura, ou seja, quando ele vende o seu produto, o adquirente do seu produto poderá ter um crédito maior, então vai lhe dar uma habilidade melhor para uma concorrência no mercado, coisa que hoje não é possível, já que não existe uma opção pelo sistema de tributação, ou você paga, ou você é, ou você não é. Então essa geração de crédito, em muitos casos, é mínima, né? Então muitos adquirentes, principalmente supermercados que adquirem produtos de pequenos produtores, eles têm limitações ou até aumentado o custo, solicitado um desconto, um abatimento dos impostos, tendo em vista essa pequena arrecadação, ou seja, o pequeno creditamento sobre as suas aquisições. Então isso é bem importante, é uma sistemática bem legal, mas como disse, tudo isso vai depender da legislação complementar, que nós vamos precisar acompanhar e ver como vai ficar no decorrer dos textos, né? Aqui é apenas o que está na emenda. A emenda é um esqueleto, vamos dizer assim, existe muita carne que precisa ser colada, existem muito sangue, muitas veias, muitos nervos que precisam ser ligados, e aí com isso nós vamos entender melhor como vai ficar. Porém, acredita-se que isso é um benefício, porque como é uma opção, tudo que é uma opção você pode avaliar e ver se é benéfico ou não para o seu caso. Então cada caso tem que ser levado à luz daquilo que fica melhor para o seu negócio. Pessoal, se você gostou, está gostando, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos aí para divulgar o tema, compartilhe com os amigos se você achar relevante, e na descrição desse vídeo você vai encontrar nossas redes sociais, também nos acompanhe lá, a gente está sempre conversando sobre esses assuntos em relação à emenda constitucional, imposto de renda e outros assuntos. Obrigado a todos e até mais.